PT, que é um partido nacional, que governa o Estado, que já governou Porto Alegre com êxito, que governa grandes cidades, tem que ter candidatura própria, sim. Agora, ter que ter candidatura própria não significa, esta é uma diferença e uma sutileza que é muito importante daqui para diante. Não significa que esta candidatura própria se torne um convite à adesão à nossa candidatura. Porque esse ponto de partida é um ponto de partida que pode levar para o isolamento. E nós sabemos que em política nós temos que pensar sempre qual é o próximo passo. E o próximo passo não pode ser uma candidatura exclusiva do PT. Eu acho, inclusive, que é possível nós construirmos aqui em Porto Alegre, com os nossos aliados, uma chapa que tenha um petista na cabeça. Agora, nós temos que realizar os movimentos corretos em direção a isso. E não constituir, a partir de agora, uma visão de que não tem conversação, porque nós já temos o nosso candidato. Isso é uma atitude que pode nos levar ao isolamento e nós temos que pensar no próximo passo. E o próximo passo eu pergunto, é bom para nós concorrer sozinhos aqui em Porto Alegre? Eu acho que não é bom. Eu acho que o bom para nós é nós termos, no mínimo aqui, o PCdoB e o PSB conosco. E o ideal para nós é ter o nosso candidato na cabeça, assim. Mas nós temos que construir isso com um discurso político, com uma relação política com o nosso aliado. Sob pena de nós cortarmos a possibilidade de constituir um bloco que seja hegemônico aqui em Porto Alegre e que nos leve novamente para a Prefeitura de Porto Alegre. Que nos reconduza à Prefeitura de Porto Alegre, onde nós já governamos com sucesso desde o primeiro governo do nosso companheiro Olívio Dutra. Então, é essa a reflexão que eu queria fazer aqui com vocês. Eu acho que o momento que o nosso partido passa aqui no Estado é um momento extraordinariamente positivo. Nós vamos fazer um bom governo aqui em Porto Alegre. Se nós ganharmos a eleição como pretendemos, nós estamos fazendo um bom governo aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos recuperar todos aqueles valores, paulatinamente, recuperar todos aqueles valores que a grande mídia nos cercou, não só aqui em relação a Porto Alegre, como também em relação ao governo Lula e ao governo Olívio, e criar aqui um bloco social e político de gente novo. Quem é que está no centro dessa direção aqui no Estado? É o Partido dos Trabalhadores. Quem é que está no centro político da condução do secretariado aqui em Porto Alegre? É o Partido dos Trabalhadores. Qual é o programa que está sendo aplicado? É o programa decidido pelas instâncias do Partido dos Trabalhadores e foi conversado com os nossos aliados. Quem é que tem maioria na Assembleia Legislativa? É um bloco político dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. Essa experiência é uma experiência importante para nós. Eu quero lembrar que não há nenhum precedente nos estados de um governo que ganhou a eleição com os 3 partidos de esquerda e depois chamou o centro a aderir ao programa que nós construímos, oferecendo a eles espaços de governo e espaços de protagonismo político. Essa lição é uma lição importante para nós, por quê? Porque o PT não é mais um partido demarcatório. O PT é um partido com vocação de hegemonia. O PT é um partido com vocação de governar. É um partido de luta social e é um partido de governo. É um partido de Estado e é um partido de movimento. E essa capacidade que nós adquirimos aqui no Rio Grande do Sul, que tem sido a vanguarda de tantas experiências extraordinárias para o nosso partido, nós temos que saber repeti-la aqui em todas as cidades. Nós temos cidades em que os nossos candidatos estão muito bem. Tem outras cidades que nós sabemos que temos que fazer composições, composições inclusive com o PT não estando na cabeça, e temos o enigma de Porto Alegre. O enigma de Porto Alegre tem que ser respondido, na minha opinião, com a seguinte estratégia. Quem é que tem o melhor partido para mobilizar a sociedade em cima de um projeto? E, neste contexto, qual o candidato mais adequado do nosso partido para mobilizar essas forças para comporem conosco o governo? Mas a capacidade de ouvir os nossos aliados será agora, não é depois. Depois é convite para adesão. E convite para adesão ninguém mais aceita hoje no espectro político aqui no Rio Grande do Sul, em função do tipo de desenvolvimento do processo político aqui, de alternativas que podem se compor aqui de centro-esquerda contra a esquerda, de centro-direita contra todo mundo,
e até no rejuvenescimento da oposição de direita no Estado, que hoje está sem linha, está sem projeto, está sem destino, em função da grande vitória que o Partido dos Trabalhadores constituiu aqui no Estado. A vitória de governar o Estado com maioria e a vitória de dar um exemplo ao país, dando sustentação estratégica para o governo da presidenta Dilma, que aprofunda as grandes medidas econômicas e sociais tomadas no governo Lula e que agora nos coloca na possibilidade, não só de ter um quarto governo nacional, mas de ter uma vitória do nosso projeto estadual aqui novamente no Rio Grande do Sul. Essa é a contribuição que eu queria dar aos companheiros. Muito obrigado. Queremos dizer ao governador Tarso que a direção do partido agradece fundamentalmente a presença não do governador, mas do intelectual orgânico militante do PT, que sempre foi, dispensá-lo para os compromissos de agenda que tem ao longo do dia, mas também convidá-lo a permanecer conosco na medida do possível. E já de imediato, então, passaremos a palavra ao companheiro Paulo Ferreira, percorrendo na sequência a nossa pauta de conjuntura de hoje. Companheiro Tarso, sinta-se à vontade. Bom dia, companheiros e companheiras. Grande satisfação retornar aqui à atividade do Diretório Regional do Rio Grande do Sul. Saudar o nosso companheiro governador Tarso Genro pela reflexão. Nosso companheiro Adriano Oliveira, o secretário de Formação, que tem feito e organizado essas reuniões, como a anterior e esta, recuperando uma tradição importante de formação política no PT, os companheiros secretário-geral, Eliane, minha companheira, minha amiga Ana, São Leopoldo, e o presidente estadual do PT, o nosso companheiro Raul Ponte. O que eu acho que seria fundamental num debate proposto nós continuar nessa dinâmica proposta pelo Tarso, de fazer uma reflexão sobre os temas mais importantes para o PT na conjuntura. Nós acabamos de concluir o 4º Congresso do PT. Muitos de vocês estavam lá. As resoluções do 4º Congresso se adequam em grande medida, Adriano, aos temas que nós estamos discutindo aqui hoje nessa plenária. Existem 3 núcleos de questões indispensáveis para que a gente consiga aprofundar e extrair desse debate a melhor tática política para o momento, visualizando os embates de 2012. Primeiro tem um tema estrutural, que é o tema da conjuntura, companheiro Raul Ponte. A resolução política do Diretório Nacional tratou esse tema, sobretudo no que se refere a como o Brasil se preparou ao longo desses 8 anos para desenvolver um projeto nacional e para se proteger das crises. E para além dos diagnósticos que são fartos na imprensa sobre a dimensão da crise nos Estados Unidos, começada em 2008 e não concluída ainda, e que se arrasta, né, na Europa hoje, com princípios de recessão, para além desse diagnóstico, o fundamental, me parece, é nós perceber como que o Brasil não teve o mesmo curso, não sofreu aquilo que a França, a Grécia, o Chile, os Estados Unidos sofrem. Por que o Brasil é exceção nas economias mais robustas do planeta?
E essa explicação tem a ver com vários motivos. Tem a ver com o programa do governo do Lula, dos 2 mandatos, da Dilma agora, e tem a ver com algumas políticas que ajudaram o Brasil a se consolidar como um país em crescimento e um país com inclusão social. Eu vou citar 3 aqui para privilegiar esse primeiro enfoque da minha fala, que são as questões relacionadas à conjuntura. Nós temos hoje, no governo da Dilma, à nossa disposição uma política fiscal e tributária que nos permite interferir na dinâmica econômica concreta. O Lula já fizera isso em 2008, quando houve inclusive na imprensa uma brincadeira jocosa sobre a crise, as dimensões da crise aqui no Brasil, quando ele se referiu que aqui no Brasil a crise não seria um tsunami, seria uma marolinha. O Lula fez isso lá atrás, quando desonerou os bens de consumo duráveis, tirou imposto de televisão, tirou imposto de carro, tirou imposto de rádio, tirou imposto de refrigerador, etc. Tudo aquilo que tinha a ver com o consumo e com a garantia do emprego, o Lula manteve. O que a Dilma fez agora, no âmbito inicial ainda da política fiscal e da política tributária? Ela fez o inverso para proteger o emprego nacional e para proteger a indústria nacional, que causou também uma polêmica importante e que se dissipa nesse momento, que foi a taxação de 30% em cima dos automóveis que não tinham 65% de conteúdo nacional. Isto é, aqueles que querem comprar automóveis que são totalmente 100% importados de qualquer mercado produtor, tem que pagar mais. Ficou conhecido na imprensa o caso de um comprador de Ribeirão Preto que se queixou que ele tinha já planejado, antes da decisão, comprar um automóvel de R$1 milhão e que esse automóvel agora estava custando R$1.300.000 em Ribeirão Preto, que é o maior centro comprador de automóveis importados do Brasil. Então, esse tipo de medida o governo tem à disposição e o governo ela vai operar isso de acordo com essa lógica de proteção da economia nacional. Nós temos um debate que nos acompanha, e o Raul é membro do Diretório Nacional e viu isso, durante um longo período, que é um debate sempre delicado, mas nós estamos aqui numa plenária de gente que vai ser candidata, gente que não vai ter problema em explicar as coisas. O nosso governo hoje tem à disposição, com os cuidados e com as delicadezas todas, uma possibilidade de interferir na política monetária. Em 2008, o Diretório Nacional do PT firmou posição, quando a crise emergiu dos Estados Unidos, de que aquele era o momento para nós diminuir a taxa de juros no Brasil. Nos nossos documentos, desde a fundação, o tema do sistema financeiro nacional sempre nos acompanhou. Sempre foi um tema que nos dividiu em relação às propostas do PSDB, do DEM, etc, etc. Então, nesse momento, o juro real no Brasil é 6%. É um juro incompatível com a dinâmica de valorização das capacidades produtivas do mercado e do investimento. É um dinheiro muito caro. Nós, o Brasil, vamos dizer assim, o Banco Central, na última reunião sua, teve a decisão corajosa de fazer uma diminuição importante. Hoje nós estamos com 11,75. Na próxima reunião do Copom, provavelmente nós vamos assistir uma nova redução da taxa Selic. Isso é fundamental, porque cada ponto da taxa Selic, hoje no Brasil, significa que o governo tem que pagar menos 20 bilhões de reais de juro àqueles que emprestaram dinheiro para o governo em algum momento, tem títulos do governo. Então, o tema da política monetária é um tema essencial à continuidade e ao aprofundamento do projeto de desenvolvimento nacional com valorização da produção, com valorização do emprego. E para nós, do PT, isto eu diria assim, esse tema é um tema ainda que nós temos que resgatar. Esse é um tema inconcluso do nosso programa.
Se nós conseguirmos entregar o país lá em 2014, no segundo mandato da Dilma, uma taxa de juro real na economia em torno de 3%, vocês não vão ter melhores condições de investimento e o Estado vai poder fazer aquilo que na natureza do Estado tem que fazer, né, que é o desenvolvimento, né, o patrocínio de ações e de investimentos, de regulação e etc. Então nós temos hoje, nós, governo do país, uma política monetária que tende a uma aproximação com aquilo que historicamente nós sempre defendemos, né? Que é um sistema financeiro que não seja dissociado do projeto nacional, que os seus lucros existam, evidentemente, nós estamos no capitalismo, né? Mas que esse lucro, entendeu, não seja à custa da produção e dos esforços de pagamento que os estados têm que fazer. O estado do Rio Grande do Sul tem que fazer os 13%, né, e que o governo federal tem que fazer. E tem um terceiro elemento fundamental do que por que o Brasil não caiu na crise como a Europa e como os Estados Unidos, é que nós, desde o governo Lula, criamos uma rede de proteção social que é inédita no mundo. Inédita no mundo. Quer dizer, nós, ao incluir no Bolsa Família as 13 milhões de famílias, não tivemos isso que a Grécia tem hoje, que teve que demitir 30 mil funcionários públicos. Quer dizer, ao invés de nós adotar o receituário tradicional que o FMI está dando hoje, né, para Grécia, está dando para o Chile, né, que está numa crise brutal, o Chile, que tem manifestação todas as quintas-feiras de 40, 50 mil pessoas contra a política neoliberal do Pinheiro. Então, nós, no Brasil, criamos essa rede de proteção social com recurso público, com recurso do Tesouro. E esse foi um dos grandes motivos da divergência nossa com a crise de 2005. Eu tive a felicidade, Ana, de estar na Executiva Nacional nesse tempo de crise, e eu e o Genuíno participamos de uma reunião com representantes de uma grande rede de televisão brasileira, aonde eles expressaram com todas as letras a seguinte frase: nós não temos problema que o PT governe, o que nós divergimos é que vocês apanhem recursos do Tesouro, do orçamento e deem para fazer Bolsa Família ou para fazer assistencialismo. Isso é uma divergência, é uma demarcação programática fundamental. Então, me avisaram aqui que eu tenho só 5 minutos, nós temos nos núcleos de temas que serão fundamentais para a disputa política em 2012, o tema da conjuntura e as razões por que o Brasil não embarcou na crise. Nós temos política fiscal, nós temos política monetária e política de proteção social. Os pobres no Brasil, no governo do Lula e no governo da Dilma, melhoraram a sua condição. O tema da fome, que era um tema absolutamente presente durante a história passada dos nossos governos, hoje é um tema que tem uma incidência muito pequena. Quer dizer, passa as necessidades, evidentemente que tem, mas é uma incidência menor. Tem um segundo núcleo de questões que tem a ver com as eleições 2012. Ontem a Executiva Nacional concluiu um conjunto de orientações que depois o Adriano vai passar para vocês aí. É recente, está quentinho isso ainda, que orienta um pouco. Mas o que é fundamental nesse debate prévio que nós estamos fazendo aqui? O Tarso entrou nos conteúdos, alguns, aqui na fala que ele fez. Na opinião do Diretório Nacional do PT, o fundamental para essas eleições de 2012 é que nós protejamos politicamente as nossas experiências. Que as eleições não sirvam para desorganizar a base do governo nacional e a base dos nossos governos municipais e a base dos nossos governos estaduais. Quer dizer, por quê? Porque logo ali em 2014 nós teremos um novo enfrentamento. E qualquer fratura nesta base vai ter implicações políticas sérias. Portanto, as decisões que nós vamos tomar têm que ser decisões presididas por esse enfoque que eu, enfim, acho absolutamente correto e absolutamente importante. Preservar as experiências de governo que nós temos para poder desenvolver políticas públicas para as maiorias.
Esse é o centro da argumentação, tá, que a direção nacional, que o Congresso, o 4º Congresso Nacional do PT, escreveu e está lá na nossa resolução. Em relação à política de alianças, tá, eu acho que nós produzimos também uma resolução boa. Nós descartamos as alianças com o PSDB, com o DEM e com o PPS, está na resolução escrita. Nós não vamos incorporar esforços, trajetória para reforçar quem vai ser adversário nosso ali na frente. Então nós tiramos isso. Em relação ao PSD do Kassab, nós não conseguimos discutir isso, porque quando nós fomos discutir, um delegado apresentou naquele momento lá, e houve um recurso em relação a quórum de plenário, não tinha o quórum, o pessoal já estava no final, então nós não conseguimos e nós transferimos a política em relação ao PSD, que tem a expressão maior, o Kassab, para o Diretório Nacional Próximo, que acontece em Belo Horizonte no princípio de dezembro. Então, política de aliança é com quem está presente hoje nos nossos governos. Depois, é evidente que tem as cidades, que tem um conjunto de situações que, enfim, vão complexificar, porque não é só nós que estamos com disposição de ganhar. E terceira questão importante é que o Diretório Nacional afirma, o Encontro Nacional afirma, que o PT vai disputar as cabeças de chapa nas principais cidades, sim, mas pode fazer aliança também nas principais cidades. Então nós criamos uma formulação que nos permite transitar da orientação maior, que é preservar as alianças, para a tática em cada cidade. Por fim, já chegando e ultrapassando os 5 minutos, tem um terceiro núcleo de questões importantíssimos que visualiza e nos joga para 2013 na renovação no PET, que vai anteceder as grandes eleições gerais, praticamente 2014, que foram as reformas estatutárias, que são reformas que atuam no curso da inovação. Quer dizer, o PT, desde os 32 anos quase que completaremos agora no dia 10 de fevereiro de 2012, quer dizer, o PT se caracterizou por isso. Foi discutindo, polemizando, algumas decisões foram decisões, digamos, de grande intensidade e impacto, e que guardam hoje uma diferença do PT em relação a muitos partidos. Vou citar uma aqui, quer dizer, o processo de eleições diretas hoje, só o PT, Raul, só o PT, os partidos que eu conheço no mundo, elege toda a sua direção com eleição direta do filiado. Com imperfeições, mas esse é o nosso modelo, e isso para nós é um orgulho, porque aonde tu vai, em qualquer lugar do mundo, as pessoas me explica isso, como é que vocês fazem. Então o PT continua inovando com duas questões fundamentais, e uma ficou para trás. A questão da paridade de gênero, foi uma decisão homologatória, consagradora no plenário do 4º encontro, fundamental. Nessa questão, Eliana, eu queria, Iana, aqui dizer o seguinte: o Diretório Nacional e os diretórios regionais não terão problema em cumprir essa questão. Não teremos problema. Porque nós temos no Brasil 40 mulheres para entrar no Diretório Nacional tranquilamente. Como aqui no Sul, quantos são no Diretório? Quantos membros? 60? 61, nós temos 30 companheiras mulheres muito competentes, enfim, para representar. O nosso problema vai ser as direções municipais. Já que vai ser em 2013, nós temos que preparar, formar, e ter companheiros para poder assumir as direções municipais, já que é nacional e estadual, eu não vejo problema. Mas é um ganho, e é um simbolismo, e é um argumento fantástico na disputa política que nós vamos ter pela frente. A segunda questão importante foi a presença de 20% dos companheiros e companheiras com menos de 29 anos. Para dialogar com esse tema da renovação. Isso foi fundamental. E o tema da raça, ainda tem que ter alguma precisão no Diretório Nacional do PT. Mas o fundamental é que nesse terceiro núcleo das inovações estatutárias do PT, para além de outras decisões importantes que a gente teve, que o PT sinaliza para a sociedade brasileira aquilo que a gente queria com a reforma política. Nós queríamos maior participação das mulheres no Congresso Nacional. Então dá para nós dizer isso. Olha, o PT antecipou os 50% com a paridade. Dá para dizer isso.
Então, essas três questões eu deixo como contribuição, representando aqui o companheiro Rui Falcão e agradecendo o Adriano pelo convite. Eu estava no interior ontem, me desloquei para cá, mas eu acho que esses três núcleos são fundamentais. O tema da conjuntura, o tema das eleições e o tema do PT. Obrigado, um abraço. Obrigado, companheiro Paulo. O companheiro Paulo suspendeu a agenda, estava até no Uruguai ontem, né? Quando o Rui pediu que o representasse executivo. Passamos de imediato, então, à companheira Eliane Silveira, secretária-geral do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, percorrendo também a nossa pauta de conjuntura da manhã. Oi. Bom dia, companheiras, companheiros. Queria, em primeiro lugar, apresentar os companheiros e companheiras que compõem o grupo de trabalho eleitoral, que é responsável por toda a construção que a gente fez até esse momento de hoje. Companheiro Raul, companheiro Adriano, que estão na mesa, eu, companheiro Márcio Espíndola, companheira Helenira Guiar, companheiro Cícero Balestro, companheiro Ricardo Ávila, companheiro Marcelo Albuquerque, companheiro Wilson Costa e companheiro Sérgio Nazário. São o nosso grupo de trabalho eleitoral que, inclusive, construiu esse conjunto de documentos que está na pasta, que a gente chama atenção. Tem um documento sobre a nossa unidade partidária, tática eleitoral, política de alianças, a convocação do encontro extraordinário do PT, que vai ser no dia 5 de novembro aqui em Porto Alegre, as diretrizes de programa de governo e também já está a resolução aí da Executiva Nacional na pasta. Para mim, coube falar sobre a tática eleitoral, esse documento de tática eleitoral que nós definimos no Grupo de Trabalho Eleitoral e aprovamos em reunião do Diretório Estadual. Para falar da tática eleitoral, vou pedir licença ao Raul para reproduzir aqui um caos de campanha que ele contou numa atividade partidária, lá no início da década de 80, quando o Olívio foi candidato a governador e o Raul era candidato ao Senado. E eles lá no interior, quando ninguém queria nem ouvir falar do PT, né, que o PT era bicho-papão e tudo mais que vocês aqui já ouviram, eles no município do interior, cansados, já desanimados, que ninguém queria saber de conversa, estavam lá numa festa da igreja, sentados numa mesa, dizendo, vamos voltar para Porto Alegre, não adianta mais ficar aqui. De repente, colocam 2 garrafas de cerveja em cima da mesa. Eles dizem para o garçom, mas nós não pedimos cerveja. E o garçom disse, foi o padre que mandou para vocês, é uma cortesia do padre. E aquilo foi um gesto de ânimo para eles. Imagina, a coisa está melhorando, o padre nos oferecendo cerveja. Vou dar um pulo 30 anos depois, uma ida minha ao interior do estado para vocês verem se mudou alguma coisa 30 anos depois. Vou eu num pequeno município do interior para fazer a constituição da comissão provisória do PT. Chego lá na casa da companheira, onde ia ser a reunião, tem um companheiro lá muito simpático me recebendo lá no portão, fiz boa viagem, etc, etc, daí ele se apresenta. Eu sou o secretário do PTB aqui no município e vim aqui ajudar os companheiros a criar o PT. Entro no espaço, digo assim, olha pessoal, a hora que vocês quiserem já podemos começar a reunião. Não, nós estamos esperando o vereador. Eu, ué, tem vereador do PT aqui. Daí chega o vereador do PMDB com um bloco de fichas do PT. Tá aqui as pessoas que eu consegui ajudar aqui para filiar. Há 30 anos atrás as pessoas não queriam saber do PT. Hoje que o PT está na presidência da República e no governo do Estado, se tornou o partido preferencial para as coligações municipais. Da esquerda à ponta direita. Todos procuram o PT para coligar. E em cima disso nós fizemos a nossa discussão, que é a seguinte, nós nem vamos dar uma de papaléguas, sair fechando tudo, correndo com o primeiro que aparece, e nem vamos ser o boi lerdo que vai tomar água suja lá depois que todo mundo passou. Então, o nosso ritmo aqui de trabalho. E para esse ritmo, nós partimos do seguinte princípio. Nossa prioridade é ampliar o número de prefeituras do PT e o número de prefeituras do Bloco de Sustentação
do governo do Estado. É com este objetivo que nós queremos chegar em outubro do ano que vem. Então, nós temos hoje no bloco de sustentação PT, PCdoB, PSB, PPL, PDT, PTB, PRB e PL. Bom, vamos trabalhar desta forma. Aprovamos na resolução política do Congresso Nacional que sempre que possível o PT vai apresentar candidatura própria. Sempre que tivermos condições para isso, vamos priorizar a candidatura própria, mas sempre com essa preocupação do nosso bloco de sustentação no governo do Estado e também, no segundo momento, os partidos que compõem o governo federal com aquele cuidado. PMDB hoje tem a vice-presidência da República, mas, ao mesmo tempo, é o nosso principal adversário aqui no Estado. Então, nós temos que ter o cuidado de ter o olhar da aliança que sustenta o nosso governo federal, mas, ao mesmo tempo, saber que ali em 2014 estaremos de novo disputando. E, para isso, nós entendemos que a melhor maneira de fazer essas conversas é com o programa de governo debaixo do braço. E aprovamos no diretório estadual, está aí na pasta, as nossas diretrizes de programa de governo. Por que é importante a gente consolidar alianças a partir de um programa de governo em comum? Para a gente não ter surpresas como a gente está vivendo agora com o tema da privatização da água. Nós estamos em prefeituras, o PT faz parte de prefeituras onde o prefeito ou a prefeita está querendo tocar o processo de privatização da água, que para nós é uma questão de princípio. Para que a gente construa coligações para ter prefeitos, prefeitas, vices, que vão ajudar a fortalecer a nossa pauta da reforma política. Que nós precisamos cada vez de mais aliados neste tema. E dentro disso, o que a gente apontou como resolução da tática eleitoral que a gente acha importante? A gente tem alguns cuidados nesse momento. Fazer as conversas com os partidos, construir as nossas alianças. Quando a aliança for com um partido que está fora do bloco de sustentação do governo do Estado, vamos chamar alguém do Grupo de Trabalho Eleitoral para acompanhar esse debate, vamos fazer esse debate junto com a estadual. Também é fundamental, neste momento, nesta altura do campeonato, que a gente não entre nem saia do governo sem discutir com a estadual. Que lá no município, de repente, vai se precipitar lá alguma questão e a gente pode romper com um governo que é um governo da nossa base aliada no governo do Estado. Ou resolver, a esta altura, menos de um ano da eleição, ir participar de um governo municipal, do qual a gente foi oposição até agora. Então, guinadas muito rápidas, a gente está orientando que os municípios conversem com a direção estadual para que a gente acompanhe esse debate. O nosso foco nesse processo de tática eleitoral é a nossa unidade partidária em primeiro lugar. Então, a nossa unidade partidária passa pelo PT, a partir da resolução aprovada